Filhos em missões, como fazer em países como a Índia? Eu preciso investir quanto para fazer missões de fato? Como fazer missões se alguns países me pedem visto? Hoje eu trouxe a minha esposa aqui novamente para conversar comigo, né, bebê? Isso aí, gente. E hoje nós vamos responder essas perguntas. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha pra gente e compartilhar esse vídeo com alguém, que nós estamos crescendo. Glória a Deus, isso é bom demais. Então, vou perguntar à minha querida esposa, a primeira pergunta é qual, bebê? Preciso investir quanto para fazer missões? Sou cristão, brasileiro e moro no Canadá. Sonho em fazer. É uma pergunta muito complexa para responder, porque vai depender muito do país que você escolher para trabalhar. Se você for para países aqui da Ásia, onde eu estou chamando as pessoas para virem, geralmente o custo de vida é bem barato. Por exemplo, aqui na Tailândia é muito barato, né, amor? Não paga visto, diferente do Nepal. Nós pagamos quanto de visto do Nepal? Mensal, amor. Visto assim, só para ficar. O último visto que nós pagamos foi $115 um mês. Um mês. Aqui na Tailândia, você fica 3 meses sem visto. Sem visto. Não, com visto, mas é gratuito. O visto para brasileiro sem é gratuito. pagar visto, né? Verdade. É então, depender muito do país. Outra coisa também da Tailândia é que a alimentação aqui é extremamente barata. Eu não sei porque no Nepal é muito caro, é muito difícil chegar as coisas. Região montanhosa, confins do confim da terra. Aqui na Tailândia é um baita de um país que tem uma alimentação muito boa e muito barata de verdade. Então, vai depender muito do país. Mas, aqui na Tailândia, eu sei que é em torno... Se você viver uma vida simples aqui na Tailândia, né? Tô falando assim, simples assim, uma vida mais tranquila. Uma vida assim, uma casa com 2 quartos, com uma segurança. Pelo que eu pesquisei, fica em torno de 3 mil, 4 mil reais. Falar de recurso também, eu gosto de dizer para vocês que nós temos um vídeo lá no meu Instagram dando 5 formas para você conseguir monetizar, ter dinheiro trabalhando online 2 horas por dia. E aliás, eu estou criando uma coisa boa para nós podermos aqui distribuir isso para vocês de uma forma mais ampla, de como ir para missões, como ganhar o seu dinheiro, tá bom? Como trabalhar online e como você ter um sustento e poder viver bem. Gente, olha só, para e pensa comigo. Online é sem barreira, você não tem barreira. E hoje, nós vamos falar sobre isso, muitos países estão facilitando a questão de visto, né? Então, o que acontece? Se você trabalhar online, você consegue trabalhar 3, 4 horas por dia, você vai ganhar no mínimo, eu tô falando sério, no mínimo 5 mil reais. Se você trabalhar direitinho, fazendo aquilo que precisa ser feito. Gente, isso não é lorota. Tem muitas pessoas fazendo isso e tem muitas pessoas fazendo isso para usar o dinheiro para coisa ruim. Então por que nós, como cristãos, não podemos trabalhar online, em qualquer lugar que nós estamos, para servir ao Senhor? Então assim, não podemos perder essa oportunidade. Logo, logo vai ter um conteúdo muito legal aí nosso, que nós estamos criando junto com o Brunão, que é da BAF Soluções Digital, para poder, de verdade, transformar a vida de muitos missionários, de muitas pessoas que querem ir para o campo, tá bom? Agora, só para complementar um pouquinho essa questão, sobre o quanto precisa para fazer missões, a gente já falou desse assunto, mas é muito bom pensar sobre o período, se é curto prazo ou longo prazo, nós já citamos isso no vídeo anterior, se eu não me engano, e também sobre investir, você pode investir, mesmo não estando no campo missionário, você pode investir em missões. Isso também é uma pergunta, porque às vezes a pessoa ela quer se envolver com a obra missionária, mas ela não tem condição de estar no campo. Então você pode fazer o quê? Procurar conhecer missionários confiáveis, que têm um trabalho sólido, para poder investir e ajudar o evangelho a chegar aos povos não alcançados. Porque muitos não vão, mas a igreja, toda a igreja, ela é responsável por se envolver com a obra missionária, com o ídolo do Senhor. Então vamos direto para a segunda pergunta. Filhos e missões em países como a Índia. É um desafio, eu não vou falar que é fácil, mas também não vou falar que é difícil. Eu sou do que acredito que a Índia ela consegue te dar uma educação para o seu filho melhor que a do Brasil. Só que tem outros desafios que talvez na escola no Brasil, por exemplo, o seu filho não passaria. Só que dá para ir, eu conheço muitas pessoas que moram lá na Índia, são missionários lá e têm filhos. Mas é um desafio, mas é algo que é suportável. Você consegue criar o seu filho sim lá na Índia, né? E vai depender muito do lugar que você escolher também. Porque, gente, olha só, a Índia, ela tem os extremos de pobreza, tem os extremos de riqueza. E todos os dois extremos precisam de missionários.
Se você trabalhar num local que tem uma classe média ou uma classe alta, você automaticamente vai ter as melhores escolas. Se você trabalhar num lugar que tem um povo mais simples, mais pobre, você também vai ter as escolas mais simples e mais pobres. Vai depender do seu grau de entrega e do seu grau de sacrifício ali, né, nessa questão. Mas não é incomum, é super comum. Só que existem os desafios, né? Tem missionários que passaram por isso. A Laura estava falando comigo de uma missionária que passou por isso na Jordânia e os desafios que ela viveu, talvez, quem sabe, isso pode ser um tema para um próximo vídeo, para a gente poder também ajudar as pessoas que passam por isso ou que vão passar por isso. Mas dá para ir sim, dá para ir com criança, a criança consegue viver, adapta muito melhor do que nós, mais velhos, e não é um bicho de 7 cabeças, não. Qual que é a terceira pergunta, meu anjo? Como ir fazer missões em outros países se eles pedem visto? Essa é uma pergunta muito boa. Gente, olha só. Ficou para trás, tá? Antes do Covid, uma época onde era difícil conseguir visto para alguns países. E países importantes, países que precisam de visto. Eu posso te garantir que a Índia hoje facilitou e muito visto. Tem países que ainda é difícil conseguir visto, como o Nepal, e é muito caro, né? Tem países que é quase impossível, como o Butão, mas a gente tem uma estratégia para o Butão diferente, porque você pagar $100 por dia não é um valor barato. É muito caro. Você pagar R$600 por dia para ficar num país, então é muito caro. Então nós temos estratégias. Mas existem países hoje que têm uma facilidade incrível, gente. Nós estamos na Tailândia, falamos sobre isso, que é muito tranquilo, né, amor? De visto, você entra pra cá, eles te dão um visto gratuito ali de 3 meses do seu passaporte, é só um carimbo, muito tranquilo, muito fácil. O que pode ser estudado sobre o visto você pode ir com visto de turista, chegar e mudar para um visto de estudante, você pode tentar pegar o máximo de visto de turista possível. E vai buscando estratégias para ficar no país. Tem país que é mais fácil o visto de business, né, que é negócios. Tem países que já é bem difícil por ser caro. E aí tem outras alternativas, né? Países que são difíceis, o visto de negócio, você consegue pegar o visto de estudante, estudar a língua, estudar alguma... para ficar de estudante 6 meses ou mais. Então, e aí vai renovando os vistos. Tem visto também de nômade digital, que está crescendo, a Espanha está aceitando. Tem países como o Canadá, que, cara, tá super aberto e também é um país também que você pode ir se preparar financeiramente, para depois você ir para outros países. Mas hoje sempre tem umas estratégias importantes de visto. Inclusive, gente, olha só, eu quero até falar algo que, cara, eu tô me especializando muito em visto. Se você tiver com alguma dificuldade, me chama no meu inbox que eu posso te ajudar. Sim, me comenta aqui comigo, ou manda uma mensagem direta para mim que eu vou poder te ajudar com certeza, pelo menos te orientar na questão de visto, porque são 8 anos, cara, viajando de aeroporto em aeroporto, pegando visto, mais de 2 passaportes cheios de visto, tá bom? E a outra pergunta é... Vamos ler. Essa pergunta é aquela pergunta que eu queria deixar pro final. Não, na verdade é um relatório e uma pergunta muito boa no final aí. E recebi essa pergunta com muito carinho e vou pedir a minha esposa para ler ela para vocês aí. Boa tarde, meu irmão. Conheci o seu canal na semana passada através da minha esposa. Deus abençoe seus projetos e que Deus continue dando força nessa obra missionária. Gostaria de tirar uma dúvida referente ao processo preparatório antes do envio do missionário. Poderia fazer um vídeo sobre isso? Porque eu sou obreiro há alguns anos já, mas não tenho diploma teológico. Isso é um requisito? Pois na minha jornada apenas fiz cursos teológicos que não eram pagos e os diplomas não são reconhecidos. Cara, essa pergunta é muito boa. É muito boa e me fez assim refletir sobre muitas questões. Para me responder essa pergunta para vocês, eu vou precisar de dar uma pequena introdução de uma aula minha que está no meu curso de missões. O que eu falo? Existe uma época que os missionários, eles não precisavam literalmente de nada. As pessoas literalmente iam pregar o evangelho. Existe um grande despertar missionário com os morávios, os irmãos morávios, onde eles apenas oravam bastante, se preparavam ali na aldeia e iam pregar o evangelho. Muitos deles iam sabendo que não voltariam, doavam-se como escravos. Só que no ano de 1794 foi fundada
a visão da Batista missionária pelo missionário William Carey. William Carey era um grande estudioso, então o que ele fez ali naquela época foi criar algumas regras, né, básicas para o envio de missionários. Ele estava indo para Calcutá, na Índia. Na verdade, William Carey ele traduziu a Bíblia para uma terça parte da população mundial. O cara era um gênio de missões, ele é o pai das missões modernas, né? Então, o que William Carey fez? Ele também ajudou a criar esse conceito de que missionário precisava de uma teologia, precisava estudar a Bíblia. Só que eu vou te falar, hoje, não precisa. Não é necessário você ter teologia, não é necessário você ter nenhum curso teológico para ser missionário. O que é ser missionário, gente? Missionários somos todos nós cristãos. O que um grande homem de Deus, Spurgeon, dizia sobre missões? Que todo cristão é missionário ou ele é um impostor? E o dia que eu descobri que Spurgeon era um dos mantenedores de Hudson Taylor lá na China, que foi um cara que fez um baita de um trabalho, eu até mandei uma mensagem pro meu querido pastor, que é o meu pastor Lucinho, que é um pai para mim. Falei, pastor, olha só, eu me sinto um pouquinho como esse Hudson Taylor, não na experiência dele, nem nada, mas eu sei o que ele passava na época, porque ele tinha o príncipe dos pregadores que mandavam uma oferta mensal para ele. E eu tenho você como um cara que eu admiro demais. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que, de alguma forma, a minha vida está se repetindo o que aconteceu com o Hudson Taylor lá na China. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não é necessário, tá bom? Não precisa de ter nenhum diploma teológico. Agora, você precisa ter um conhecimento. Você precisa entender e saber o que você vai passar no campo. Você não pode sair daí e chegar no campo e sem saber o que é um campo. Gente, eu tô falando com vocês, a maioria dos missionários, eles vêm, eles se preparam, quando eles chegam aqui, eles veem um mundo totalmente diferente. E veem uma realidade totalmente diferente. A maioria não consegue ficar porque não teve um preparo. Então, é preciso se preparar. Mas eu não acredito que é necessário ter um diploma teológico, pelo menos em muitas igrejas, né? Porque é a igreja que envia. Isso depende muito também do conselho da sua igreja, o que eles falam sobre isso. Mas hoje não é necessário. Por quê? Porque você é um cristão, você é um missionário. O que o missionário faz? Ele fala de Jesus, ele muda a realidade das pessoas, ele leva o evangelho em locais onde o evangelho ainda não chegou, ou então um lugar que o evangelho chegou e eles não têm força suficiente para continuar a pregar o evangelho. Qual que é a diferença de um pastor local, plantador de igreja, para um missionário? A diferença é que o missionário ele tem vários lugares que ele pode atuar, ele tem várias formas que ele pode trabalhar, e o pastor local é um pastor que pastoreia pessoas, geralmente da mesma língua, um povo que ele entende, um povo que ele conhece de uma forma diferente, e o missionário trabalha com um povo que não é da mesma língua, uma característica totalmente diferente. Então existem várias formas de trabalho. Se você vai para plantar igreja, é necessário você ter um estudo, é necessário você aprender o idioma. Agora, se você vai para trabalhar com criança, é necessário você entender como trabalhar com criança. E nesse contexto, em tudo que você for fazer, você conseguir de alguma forma pregar o evangelho. Eu conheço missionários que não falavam a língua local, que não tinha nenhum ensino superior ou até mesmo nenhum curso de teologia, mesmo que seja um que não fosse reconhecido, fizeram um baita de um trabalho de forma muito grande. Eu posso falar a minha querida missionária Anne, que eu até escrevi sobre ela no meu livro. Ela estava lá um dia trabalhando, ela falava só espanhol, era uma senhora, e um dia eu ali daquele jeito, ela sentou e falou comigo assim: Lázaro, posso te contar algo? Ela falou, posso. Eu perguntei, ela me falou, né? Eu falei assim, claro, pode, conta aí. Ela me disse assim: sabe o que eu estou fazendo no Nepal? Sabe por que Deus me chamou para o Nepal? Para mim ser um altar de adoração aqui. O que eu faço? Eu oro todos os dias. Gente, a mulher sem falar o idioma, a mulher sem falar o inglês, a mulher sem ser pastora, a mulher sem ter um diploma de nada, fez um baita de um trabalho. E eu conheço hoje dezenas de meninas que foram transformadas, que oram todos os dias. Muitas delas são casadas. Tem meninas que estão até na nossa igreja que eu cuido dela e foi cuidada por essa missionária. Então não é necessário de forma alguma ter nenhum tipo de especialização ou diploma teológico para ser missionário. Você pode ser missionário inclusive onde você está aí agora, né? Mas se você quiser vir para cá, pode vir também, que não é necessário
você ter diploma teológico para você cumprir com o chamado que Deus tem na sua vida. Agora, você quer ter uma coisa mais afiada, você quer ter uma capacidade melhor, faça um estudo teológico, não tem nada a ver, você pode agregar isso, mas não é necessário de forma alguma. Acho que eu respondi essas perguntas dos dias de hoje. Você quer falar alguma coisa, bebezinho? Não. Então tá bom. Que Deus abençoe vocês, tamo junto e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.